Então, dentro do que nós chamamos de modelo trinomial, que temos a constituição das empresas ou das atividades, sejam elas agropecuárias, rurais, urbanas, locatícias, de prestação de serviços, industriais ou de comércio. Questões essas, atividades estas que geram receita e, a partir da sua receita, gerando lucro, consegue oportunizar ao seu titular, ao seu dono, com que seja possível constituir patrimônio, adquirir bens no decorrer da sua vida, no decorrer de suas atividades, desde antes da formação familiar, durante ou depois. Muitas das vezes tem-se aí também a ocupação de diversos cargos, a ajuda familiar, os filhos trabalhando junto, a esposa. Então, tem-se o que se chama de grupo familiar. Esse conjunto, que é a atividade que gera receita, junto com o patrimônio já adquirido, e a entidade no grupo familiar seja exercida pelo patriarca, pela matriarca, forma o modelo que a gente chama de modelo trinomial. E muitas vezes as pessoas que estão na ponta, nessa liderança, né, desse barco, o grande controlador de tudo, ou se não algum outro interessado, que pode vir a ser um filho, pode ser a esposa, pode ser novos integrantes da família que surgem depois, essas pessoas elas podem ter interesse em regulamentar melhor essa tríade, porque uma atividade que gera receita no grupo familiar não necessariamente vai permanecer saudável eternamente. Existem diversas variantes de mercado, variantes políticas, inovações, concorrências, fatores externos que podem oscilar e alterar a continuidade, a continuação dos serviços ou das atividades que são prestadas. Algumas questões, por exemplo, fiscais, alguns riscos que foi tomado lá atrás, alguma insurgência trabalhista, que é muito comum de acontecer, de repente foi trabalhado ali numa expectativa de confiança e assumiu-se aí algum risco com um funcionário irregular ou não adequadamente apresentado, né, para registro e perante os órgãos públicos. Isso pode, talvez, gerar algum débito, uma dívida aí trabalhista que, somando-se anos, que a gente vê por aí, que acontece muito, dá uma quantia significativa e pode acontecer de quebrar um negócio. Existem muitos casos aí de ações trabalhistas em massas que fazem empresas fecharem. Enfim, isso é uma fração, uma parte dos riscos que se existe às atividades. E por isso que, formado essa tríade, esse modelo trinomial, de tendo as atividades, já constituído o patrimônio e querendo segregar esse patrimônio já constituído desses riscos que são naturais das atividades, é que se pensa, como eu estava dizendo, pelo patriarca, pelo titular, por quem está na ponta, né, pelo comandante, de tentar preservar os bens que estão sem riscos até então, mas que podem ser consumidos pelo crédito desses riscos, dessas atividades operacionais. Então, e aí isso tem impacto também diretamente no grupo familiar, porque casamentos se dissolvem por falta de dinheiro, casamentos se desfazem por um negócio que deu errado. Às vezes a pessoa, o empreendedor, ele tem uma visão um pouco além, né, do que enxerga mais do que algumas das pessoas enxergam, e assume riscos que outras pessoas necessariamente não assumiriam, né? E muitas vezes os próprios bens entram nesse risco, né? Ele dá em garantia os bens imóveis, alguma garantia familiar que já existe.
às vezes tem problema familiar e a própria família já começa a ir contra esses atos. Às vezes a esposa, às vezes o marido dessa pessoa que está disposta a assumir mais riscos do que tem segurança. Então, o equilíbrio no modelo trinomial visa justamente o quê? Ter a conformidade nos negócios, nas atividades, seja para evitar os riscos mais comuns trabalhistas, fiscais, tributários, seja quanto na questão de possíveis fiscalizações aí, ou problemas com terceiros, fornecedores, credores, a falta de regulamentação, de registro, de fazer um contrato bem elaborado, uma questão organizada entre os sócios, um acordo ali que foi definido e que tenha sido devidamente escrito, assinado por todos os envolvidos, registrados eventualmente na junta comercial, ou um acordo de sócios que tem que ser engavetado, mas que tem que se fazer constar, de repente, na junta comercial. Então, no primeiro ponto de regularização e diminuição dos riscos das atividades empresarial, a gente é o primeiro passo aí, é o primeiro pilar para ter esse equilíbrio trinomial. No segundo ponto, no que diz respeito à propriedade dos bens, o que para se proteger esses bens, então, ter a segregação, a separação desses bens dos riscos que eles podem estar sujeitos pela atividade empresarial, muitas pessoas têm se utilizado de ferramentas, artifícios e atos jurídicos para proteger esse bem. A gente falou ontem, tem a holding familiar, que é um excelente instrumento que muitas pessoas têm utilizado ultimamente, é recomendada, mas ela não é única, exclusiva, a única finalidade, o único meio que tem para essa finalidade. Existem outros meios aí. Hoje a gente vai falar do planejamento contingencial. A gente acabou citando ontem de pessoas que procuram fazer uma holding familiar quando está com o oficial de justiça batendo na porta para intimar sobre uma penhora realizada. Então, não é isso que se espera, não é esse o modelo ideal. E é nesse momento que algumas pessoas acabam fazendo o planejamento contingencial. Só explicando. Uma holding familiar ela é ideal para se fazer quando está tudo bem e as coisas estão bem organizadas. A partir do momento que se tem dívidas, que já se tem um passivo muito grande, uma holding para tentar proteger os bens é um ato muito arriscado. Pode ser que caracterize aí no modelo contingencial, que é o que nós vamos brevemente falar aqui. Então, o modelo do planejamento contingencial, o que significa? Isso acontece quando, em última situação, quando numa condição extrema, já não é possível mais nenhum meio de renegociar a dívida, de discutir o crédito que ali se tem, e que o devedor, o empresário, o dono do empreendimento que tem as atividades ali, já tentou por todas as suas forças, de todas as formas possíveis, evitar que o risco, a dívida já existente, alcance algum bem seu, ele tenha que tomar uma medida emergencial. E essa medida emergencial, do plano contingencial que a gente está dizendo, é ele praticar os atos de transferir esses bens para o nome de uma outra pessoa. Pode ser de algum familiar, de um terceiro ou do chamado laranja. Ele transfere esses bens para outra pessoa para evitar ou dificultar que os credores cheguem, tomem posse, propriedade desses bens. Então, isso caracteriza aí uma fraude a credores. Nesse momento de urgência, por que ele faz isso? Ele sabe dos riscos, ele assume o risco mesmo assim, ele sabe que isso caracteriza uma fraude ao credor, ele sabe que está devendo, ele sabe que se ele tirar o patrimônio do nome dele nesse momento de dívida,
passar para outra pessoa vai caracterizar a fraude contra credores, mas mesmo assim ele assume esse risco e toma essa providência como uma forma, uma medida do planejamento contingencial. Pode ser que lá na frente, com certeza, na maioria dos casos, né, os credores consigam reverter isso, conseguem desfazer, mas ele toma essa medida como forma de quê? Por que ele faz isso? Ele ganha tempo. Ele tira os bens do nome dele para dificultar o acesso dos credores. Ele tenta ganhar tempo para conseguir, de repente, alguma condição de renegociação, para dar mais trabalho para os credores e assim ter um poder de barganha na negociação das dívidas, seja para conseguir eventualmente produzir mais nesse tempo que ele ganha para ter condições de fazer o pagamento, ou, se não, numa situação diversa dessa, ele pode estar fazendo simplesmente para fraudar credores mesmo, para não pagar. Se o credor conseguir resgatar isso, ok. Se não conseguir, azar o dele, sorte a minha. Além da fraude a credores, vamos distinguir aqui? O que é a fraude a credores? Uma dívida que existe por si própria. Vamos pegar um exemplo aqui. Um patrimônio de 1 milhão que a pessoa tenha, e ela tem ali uma dívida de 800 mil reais. É uma dívida que não está em execução judicial, não está formalizada nenhum documento público, não tem uma escritura, não tem nenhum documento público registrado que confirme essa dívida, mas ela existe pelo fato de que, vamos supor, ali foi tomado um empréstimo do banco ou de terceiros nesse valor e não pagou-se na data ajustada. Vamos supor que pegou ali um empréstimo no início do ano para pagar no final do ano. Chegou o final do ano, não pagou essa dívida, a dívida ela já está valendo, ela já existe. Essa pessoa já é devedora dessa dívida que não pagou. Então, se no dia 1º do ano seguinte ele entra nesse planejamento contingencial, ele tira, pode ser numa medida de emergência ou não, ele tira esse bem que está no nome dele e passa para outra pessoa, ele já está praticando, então, o que se chama de fraude a credor, porque já existe, já se configurou uma figura de um credor e ele já está praticando o ato de fraude a credor, o que é diferente da denominação no meio jurídico do que se chama de fraude à execução, que é quando esse credor ele já ajuizou uma ação, essa ação já foi reconhecida por um título executivo judicial ou extrajudicial e se transforma numa ação de execução. Ele, então, se desfazendo dos bens ou do bem, nesse momento em que se tem essa execução para expropriar os bens dele para satisfazer a dívida, ele pratica, então, o que se chama de fraude à execução. Nos dois casos, se ele faz essa alienação dos bens para se esquivar desse credor, nesse momento ou nesse momento, é fraude igual, e esse é um tipo de fraude que pode ser revertido desde que se tome medidas adequadas, que é quando se busca, por exemplo, uma ação pauliana. Ação pauliana, o credor, ele vendo que foi feito um ato ali de má-fé, aí é importante a gente deixar claro isso, que tem que ser um ato de má-fé. O credor, o devedor, se ele, por mais que ele tenha uma dívida, que essa dívida esteja ok, mas esteja fora do seu campo de controle, ou que ele possa estimar que aquela dívida tem uma efetividade 100% garantida, e um terceiro comprador de boa fé adquire os bens nessa tentativa dele de desfazer do seu patrimônio, esse adquirente terceiro de boa fé ele não pode ser prejudicado. Então, voltando aqui para a ação pauliana, havendo então essa fraude contra credores ou a fraude à execução, tendo o credor manejado a ação pauliana para reverter essa simulação, essa transferência de bens de forma a fraudar o seu crédito, é possível que o juiz, então, reverta tudo isso, o bem que o devedor destinou a outra pessoa volta a fazer parte como se fosse de propriedade do devedor e esse bem serve
aí para garantir o crédito do credor que manejou essa ação pauliana. Então, isso tudo a gente vê dentro de um planejamento contingencial. Como dito, é uma situação emergencial e que alguns empresários acabam tomando isso. Não só alguns empresários, né? Muitas pessoas também o fazem. Então é isso, não é recomendado fazer o planejamento contingencial dentro dessas características, nem outras, mas, porém, sendo uma situação de emergência, né, como a gente diz, pode ser que a pessoa faça. Porém, existe aí um segundo ponto, que é a figura do credor que lida com alguém que praticou esses atos. O credor que tem ali algum devedor específico que deve um valor muito grande, tendo visto ali que esse devedor se desfez dos bens ao período que a dívida existia ou ao período que a ação de execução já existia, esse credor ele pode tomar as medidas para tentar reverter essa simulação fática e com vistas aí a receber o seu crédito normalmente. Então é isso. Numa próxima situação, a gente vai falar aqui no grupo familiar os reflexos do sistema trinomial, né, das atividades econômicas, do planejamento que visa proteger os bens e do equilíbrio familiar.